Todo mundo abriu aí? Se não fosse incomodar, eu queria que você ficasse de pé, por favor. Nós vamos tratar como leitura oficial. Números capítulo 14, do versículo de número 1. Vamos ler até o versículo de número 10, certo? Vamos fazer uma leitura alternada, eu leio um versículo e toda a igreja lê o versículo posterior. Diz assim o verso 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Pronto, eu peço aos obreiros que dê uma esperadinha para ler todo mundo junto, né? E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para que caímos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por meio da qual passamos a espiar é uma terra boa. Então, somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Todos. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Nós lemos um texto que é um texto bastante conhecido da igreja, bastante também explanado pelos irmãos. Nós queremos abordar hoje essa temática sobre a lei da influência, baseado na vida de Josué. Josué como um líder. Iremos ver a sua evolução, o seu crescimento e a sua força sendo cada dia mais acrescida pelo Senhor, e ele se tornando um líder que influenciou muitas pessoas. Esse texto, ele está em um contexto de muita dificuldade. O contexto de dificuldade é que a influência de Josué nem sempre moveu as pessoas, nem sempre Josué conseguiu influenciar aqueles que estavam lhe ouvindo. A altura da sua vida naquele momento em que ele se levanta para defender a conquista da terra que eles tinham espiado, ele não consegue ser ouvido. Nós aprendemos já de começo que nem todo líder é um líder influenciador de imediato. Josué é um líder influenciador, ele foi um líder influenciador na sua época e se tornou um grande líder que influencia a igreja de muitas formas nos dias de hoje, mas nem sempre ele foi um líder que influenciou, porque Josué, nesse período que ele levanta-se para defender a conquista da terra de Canaã e que o povo não lhe deu ouvido, ele não tinha sido maturado ainda pela vida e pelo Senhor. Por isso, meus amados irmãos, que a liderança, ela não pode ser colocada de lado só porque ainda não está preparada suficiente para alcançar grandes coisas na sua vida. Por isso que eu e você
não podemos deixar de tentar, de se preparar, de orar, de buscar a Deus, de pedir direcionamento de Deus, só porque uma vez a gente tentou e não deu certo. Só porque uma vez a gente tentou influenciar alguém e não funcionou. Deus está nos preparando. Nós podemos fazer uma reflexão de imediato, que a lei da influência nos revela que mesmo sendo chamados para liderar, nós ainda temos dificuldades em influenciar os outros. E essas dificuldades geralmente estão porque nós ainda não estamos totalmente preparados por Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós estamos na escola de Jesus. A igreja é o ambiente onde o Senhor pega você e pega a mim. Esse lugar onde nós estamos é o ambiente propício para Deus moldar a sua liderança, para Deus transformar você em um líder de sucesso espiritual e que influencie outras pessoas. É interessante que, embora Josué já fosse, de certa forma, um líder, ele ainda não tinha poder de influência. Por quê? Porque quando foram escolher os 12 espias, e a história fala disso, quando foram escolher os 12 espias, eles escolheram dos chefes das tribos, dos príncipes das tribos, daqueles que estavam em evidência em cada tribo. E Josué era um deles. Porém, só estar em evidência na tribo não significava que ele tinha um poder de influência sobre todos os outros que estavam ouvindo. Então tenha calma. Não é porque você não tem uma influência acima do que você deseja ou comparado ao que você deseja, que você vai desistir. Comece a influenciar no local aonde Deus te plantou. Na doutrina passada nós falamos que para o bem ou para o mal, todos nós temos um poder de liderança e de influência. Talvez você não tenha um cargo ainda na igreja. Talvez você ainda não participe ativamente da obra de Deus como líder de um departamento. Mas eu quero te recomendar. Comece liderando a sua casa. Comece liderando a sua vida. Comece liderando você e as suas decisões. Para que depois Deus te torne um líder que influencia outras pessoas. O grande problema da liderança que influencia é que às vezes muitos que são líderes, ele quer influenciar terceiros sem realmente exercer uma liderança sobre si mesmo. Josué tem esse choque, sabe por quê? Porque o sucesso de Josué não cresceu na proporção da sua liderança. Ele foi escolhido para espiar a terra, mas quando ele voltou e quando ele quis aconselhar o povo, ele não foi ouvido. A influência leva um tempo, irmãos. Não é porque nós aceitamos Jesus hoje, ontem, há 10 anos, não é porque nós começamos a conhecer alguma parte da Bíblia, ou começamos a ter alguma experiência de oração, que nós já estamos maduros o suficiente para influenciar pessoas. Isso é bom, sabe por quê? Porque mesmo no ambiente de desânimo, a gente percebe que se Josué não desistiu, se Josué continuou seguindo e ele teve um resultado bom, nós também teremos. Nós temos inúmeros líderes que naufragaram na sua liderança, porque no primeiro levante contra eles, eles já desistiram de fazer o que Deus tinha chamado eles para fazer. Josué se levanta para defender a terra e a conquista da terra, porque Deus tinha prometido. Mas sabe o que é que o povo faz? O povo rejeita Josué.
O povo rejeita Josué, rejeita a condição do posicionamento dele, e ele perde aquela batalha. A rejeição, ela é real. A rejeição na nossa vida, ela pode ser normal em alguns aspectos. Quem disse para você que só porque Deus te chamou para liderar, que não vai haver levantes, que não vai haver rejeição, que não vai haver pessoas que não concordarão com você, que não vai haver pessoas que não seguirão o caminho que você acha que é correto e que você está seguindo e ensinando as pessoas a seguir? Haverá levantes, meu querido. Mas sabe o que foi poderoso na vida de Josué? Não foi a ausência de levantes, não foi a ausência de discordância, não foi a ausência de pessoas que não aceitaram seguir ele. Sabe o que foi que fez Josué ser um líder de influência? Foi o posicionamento dele. Não é porque não me atenderam, não é porque não me obedeceram, não é porque não seguiram a minha ordem que eu vou desistir. Então Deus tem uma palavra para você nessa noite. Não desista porque você não é aplaudido por todos. Não desista porque você não recebe elogio de todos. Não desista porque muitas vezes você não é reconhecido. Não desista porque muitas vezes você não é recompensado. Se Deus te chamou e te colocou em um aspecto de liderança, e se Deus quer usar você para influenciar pessoas, siga em frente com o Senhor. Josué e Caleb eram como dois faróis no meio da tempestade. Josué e Caleb não ofereceram luz própria, mas eles ofereceram e refletiram a direção de Deus em meio a trevas que o povo estava vivendo. E lá na frente nós vamos ver como Josué influenciou o povo e tentou mostrar para o povo o verdadeiro caminho e a verdadeira direção. Entenda, eles não tinham cargos, eles não tinham coroa, eles não tinham uma posição significativa de liderança, mas eles tinham algo maior. Josué e Caleb eram dois espias, como os outros 10. Ele não tinha a autoridade de Moisés e nem muito menos a autoridade de Arão, mas eles tinham algo maior. Talvez você esteja sendo moldado para ser um líder, mas um líder que influencie pessoas. E talvez a sua condição hoje é dizer: quem sou eu no meio dos outros? Quem sou eu no meio da multidão? Deixa eu te dizer uma coisa: Josué e Caleb eram comuns também. Era como os outros 10 espias. Mas sabe o que é que Josué e Caleb tinham que os outros não tinham? Eles tinham convicção firme do que Deus prometera para eles. Não dá para ser um líder influenciador cheio de dúvidas. Não dá para ser um líder influenciador cheio de pensamentos negativos. Se Deus te chamou, vá em frente, não desista, porque quem começou a boa obra é fiel para completá-la na tua vida. John Maxwell ensina que liderar não é apenas mandar, mas é influenciar. John Maxwell ensina que o verdadeiro líder não precisa forçar a autoridade, mas ele conquista os corações, inspira as decisões e move pessoas com o exemplo. Um líder que influencia não é como um dono de uma empresa, irmãos. O dono da empresa tem a caneta na mão. Se você não obedecer o regime da empresa e não entregar para a empresa aquilo que ela exige de você, fique tranquilo, a sua conta vai ser batida. Você vai ser demitido. O dono da empresa, ele tem o poder de decisão.
Mas o líder cristão, ele não manda na vida das pessoas. O líder cristão, ele não pode simplesmente olhar para alguém que não quer seguir a sua orientação e dizer: pois tá bom, você está demitido da igreja, você está demitido do departamento de senhoras, você está demitido do departamento de jovem. Não, irmãos, mas nós lideramos, sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre nós, porque Deus nos colocou, e quando Deus te coloca, Ele também dá autoridade para você conquistar os corações, tomar decisões, mas também ser um grande exemplo para o povo. Um líder que influencia, ele não manda fazer, ele chama para fazer junto. Um líder que influencia, ele não apenas diz: meus irmãos, vão orar, vão evangelizar, vão se consagrar. Ele diz: irmãos, vamos orar, vamos nos consagrar, vamos evangelizar, porque grande obra o Senhor tem para fazer. Porque a liderança influenciadora tem uma natureza. Pastor, e o que realmente significa uma liderança que influencia? A verdadeira medida da liderança é a influência, irmãos. Nada mais, nada menos. Não se engane. Você está sendo filmado. Você está sendo visto. Essa irmã que senta do seu lado, ela observa até o jeito que você dá um glória a Deus. Esse irmão que senta ao teu lado, ele observa o jeito que você se comporta, que você se veste, que você toma suas atitudes. Todos nós que estamos aqui, até certo nível, temos um poder de influência sobre o outro. Quer ver uma coisa? Não sei se você já passou por uma experiência de uma influência negativa, mas às vezes uma pessoa no meio de um círculo de 30, 40 pessoas tem o poder de desestruturar a organização, o ânimo, o desejo de crescimento e o desejo de fazer o melhor para o Senhor. É conhecido como aquele do contra. Tudo ele duvida, tudo ele desconfia, tudo ele acha que não vai dar certo, tudo ele acha que não vai funcionar. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Josué ficou vivo e entrou na terra de Canaã, porque ele soube ser orientado por Deus e obedecer a Deus em todas as coisas. É fato, a influência negativa vem de pessoas que têm uma vida pautada na incredulidade e na falta de certeza e convicção de Deus. Porque quem tem fé precisa acreditar que Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. Quem tem fé precisa entender que o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus que controla os céus e a terra, e diante das nossas dificuldades, Ele tem poder para operar. Isso aconteceu na vida de Josué. Josué precisou ser maturado, precisou passar pelo tempo de preparo, precisou passar pelo tempo de crescimento. Olha aí o versículo de número 7. Josué está diante do povo, porque a verdadeira liderança, quando falha em influenciar, ela não pode parar. Josué era um líder tribal, de uma tribuzinha, local, de um lugarzinho pequeno, mas ele se levanta. Olha o que acontece no versículo 7. Quando Josué se levanta, e ele fala com a congregação, os filhos de Israel. Olha as palavras de Josué. Vamos lá? 1, 2, 3. Fala toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra da qual nação vai criar é terra muito boa. Josué está dando relatório para o povo, para Moisés, Arão e os outros 11 espias. Aí ele se levanta depois
que o relatório negativo surgiu. 10 espias disseram: a terra é boa, é grande, mas lá tem muito gigante. A terra é boa, é grande, mas lá nós nunca conseguiremos tomar por propriedade, porque lá tem muita gente valente. Diante de toda a ficha negativa, Josué se levanta e diz: ei, gente, a terra é uma terra muito boa. Nós passamos para lá e nós espiamos a terra. Pense comigo, uma liderança que influencia, ela não pode se deixar influenciar por aspectos que não estão dentro do projeto de Deus. Porque esse é um grande perigo. Deus te chamou para algo. Deus te vocacionou para algo. E o inimigo sabe que se você e eu se colocarmos na posição de Deus, Deus irá nos usar de maneira tremenda. Aí sabe o que é que ele faz? Ele não aparece a você e a mim naquele aspecto natural dele de demônio. Mas ele usa uma pessoa que dá lugar. Aí a pessoa que dá lugar e disse: mulher, tu não precisa se dedicar tanto não. Tu é apenas uma regente de um conjunto de 5 irmãs. Ah, irmão, tu não precisa orar tanto não. Tu é apenas um simples auxiliar e você não vai chegar muito longe. Ah, varão, tu não precisa estudar não, se preparar não, porque você não tem condição de um dia ser maior. Aí a pessoa ouve isso e diz: é mesmo, então eu vou fazer aqui de qualquer jeito, até Jesus voltar, porque eu não vou sair desse lugar mesmo. Ele se deixou influenciar. Imagine comigo Josué lá, onde 10 espias chegam para ele e diz: a terra é boa, mas é impossível de nós conquistarmos. A terra é boa, mas é impossível de nós derrotarmos os inimigos. Josué poderia ter passado e disse: é mesmo. 10 estão falando, então é verdade. Existe um ditado popular que a voz do povo é a voz de Deus. Diga assim comigo: a voz de Deus não é a voz do povo. Porque a voz do povo pode ser condicionada pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, pela falha humana. A voz de Deus não, meu irmão. A voz de Deus é poderosa. E se um líder está ouvindo a voz de Deus, ele pode ouvir várias vozes ao contrário, mas ele não desiste, ele não volta atrás, ele não deixa de fazer o que Deus chamou ele para fazer. Sabe por quê? Porque ele tem convicção do que Deus lhe chamou. Então, um líder que influencia, ele precisa ter convicção. Mas, não desanime não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O povo ouviu Josué falar isso. Só que o povo não gostou de Josué ir contra os 10 espias. Coloca aí o versículo de número 10. Olha a atitude do povo diante de Josué e suas palavras. 1, 2, 3. Mas toda a congregação insiste pastor, eu vou desistir de ser líder. Pastor, eu vou desistir da minha posição. Pastor, eu vou desistir do chamado que Deus me deu. Pastor, eu vou desistir da orientação que Deus me deu. Ninguém gosta de mim. Ninguém vai com a minha cara. Ninguém me apoia no que eu estou dizendo, meu querido. Quando Josué se levantou, o povo diz: ei, vamos apedrejar Josué, porque Josué não está agindo como os nossos 10 espias. Você já foi intimado a ser apedrejada, minha irmã? Já quiseram jogar pedra em você? Já pegaram pedra para matar o seu chamado, matar a sua chamada? Já pegaram? Então não te preocupa, se um dia pegarem, mesmo assim não recue. Se um dia pegarem, não desista. Se um dia se levantarem contra você, não desista. Sabe por quê? Porque ao líder que obedece a Deus, ele tem do seu lado o Todo-Poderoso para lhe ajudar.
Ou a Bíblia não diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você pode ser ameaçado, mas atingido não. Você pode ser colocado no canto da parede, mas atingido não. Você pode até ser colocado e confrontado diante de uma situação, mas no devido tempo, na hora certa, na hora de Deus, Ele vai se levantar e vai proteger aquele que Ele chamou. A história revela que uma simples reunião do povo, de Moisés, de Arão e dos espias, move a ação de Deus. Deus não se move quando Josué começa a cumprir o seu chamado. Deus não se move quando Moisés reúne o povo. Deus não se move quando os espias que estavam falando contra a vontade de Deus se levantam. Mas Deus se move, e a Bíblia diz que a presença de Deus cobre aquele lugar, quando eles se levantam para apedrejar Josué. Você é crente, você está crendo hoje no que Deus tem para você? Então, por favor, me ajude a pregar nessa noite. Olhe para a irmã ou irmão que está ao seu lado e diz: ei, existe o tempo de Deus se levantar para te defender. Existe o tempo de Deus se levantar para te dar vitória. Existe o tempo de Deus se levantar para confirmar o teu chamado. Não me ameaçando, te preocupa não. Deus é o dono da tua vida. Agora os covardes Deus não defende. Os medrosos Deus manda ir para casa. Mas quem tem coragem para enfrentar e para ser o líder que Deus chamou, pode ter certeza, na hora certa ele vai se levantar para te defender. Vamos continuar. Líderes não exercem influência em todas as áreas. Não é porque Josué estava sendo levantado por Deus para exercer influência sobre o povo e estava sendo preparado para liderar o povo, que ele exercia influência em todas as áreas. Josué não tinha autoridade para substituir o sacerdócio de Arão. Josué não tinha autoridade naquele momento para ir contra os 10 espias e tomar a decisão. Meu irmão e minha irmã, um líder influenciador, ele tem que entender que existe a hora certa e o momento certo. O líder, necessariamente, ele não precisa saber de tudo. Necessariamente, ele não precisa dominar todas as coisas. Não dá para você ser líder do departamento de senhoras, ao mesmo tempo do departamento de senhores, ao mesmo tempo do círculo de oração, ao mesmo tempo do grupo da cantina, ao mesmo tempo do grupo da visitação. Você não vai aguentar, você vai deixar a desejar em algum lugar, você vai fazer o trabalho de forma que não agrade a Deus em alguma área da sua vida. Por isso que o líder que influencia, ele tem que saber a vocação de Deus para a sua vida. Mas vamos continuar. Vamos entender um pouco mais. A liderança que influencia, ela tem que ter consciência que a influência pode ser tanto positiva como negativa. A influência dos 12 espias em trazer um relatório da terra prometida, mexeu com a decisão do povo. Mexeu com as decisões do povo. Os espias tribais infiéis, eles tiveram uma potência nas suas palavras que tocou mais o coração do povo do que propriamente Josué e Caleb. Eles tiveram uma influência negativa. Assim como uma espada que tem 2 gumes. A influência pode levar para o bem, como pode levar para o mal. E a pergunta que eu devo fazer para mim, e que você deve fazer é: você está influenciando ou só é influenciado? No mundo das redes sociais que nós temos hoje, essa questão de influência já se tornou uma profissão.
As pessoas chegam e dizem, rapaz, e aí, o que é que tu faz da tua vida? Eu sou influencer digital. E o que é que você faz? Eu gravo vídeo, eu dou curso, eu me apresento assim. E pasme os irmãos. Existem pessoas que são influências digital, que têm um poder de convencimento muito maior do que muitos homens e mulheres de Deus. Se você abrir a internet, nós temos inúmeros detalhes históricos também de pessoas que são influências no meio digital, que uma palavra que ele diz pode mover até a economia do país. Vou dar um exemplo para você. Um certo jogador de futebol, muito famoso, muito conceituado, ele questionou a qualidade de uma marca de chuteira e de uma marca de bola. Eles foram fazer um rastreio do crescimento ou do declínio dessa empresa depois do questionamento desse jogador. A empresa perdeu mais de 30% do seu rendimento de vendas. E é uma empresa conhecida mundialmente, mas por causa de uma voz na rede social, apenas gravando um vídeo e dizendo, eu não gostei dessa bola, porque ela é assim, assim, assim. As vendas despencaram. Sabe o que é isso? É o poder da influência. O poder da influência fez uma empresa perder muito dinheiro. Mas a nossa influência, será que tem um poder só econômico? Não, irmãos. A nossa influência tem uma gravidade maior. Porque todos nós que estamos aqui por causa de vidas. Da nossa vida e da vida dos outros. Quando você e eu influenciamos negativamente, nós não influenciamos negativamente uma empresa de marketing, de um produto de alcance mundial, mas nós influenciamos negativamente uma pessoa que está caminhando para o céu. Essa pessoa que está caminhando para o céu, ela pode desistir, ela pode fraquejar, ela pode voltar atrás na sua perseverança em caminhar para o céu por causa de uma influência negativa que estava perto dela. E aí? Quando um crente fraco chega perto de você, você é daqueles que acaba de matar? Ou que estende a mão e diz, levanta meu filho, Deus é contigo, levanta, Deus vai te dar vitória, levanta, esse deserto não vai te matar, Deus vai te preparar. Quando alguém que está passando um processo difícil está perto de você e diz, irmão, por favor, ore por mim. Você é daquelas que diz, vamos orar juntas, vamos vencer juntas, vamos crescer no Senhor, essa prova não vai te matar? Ou você é daquelas que diz, mulher, eu lá vou orar contigo, eu tenho mais o que fazer? Influência positiva e influência negativa. Infelizmente, os líderes, conhecidos como os 10 espias, eles influenciaram o povo negativamente. Diga assim, a influência negativa tem um alto preço. Olha como foi o comportamento deles. Coloca aí, versículo de número 32 do capítulo 13. Números capítulo 13, verso de número 32. Vamos ver a diferença de uma influência positiva e de uma influência negativa. Vamos lá, todo mundo junto? Olha o posicionamento deles. Gente, vamos parar com esse negócio de ir para essa terra. Porque essa terra que nós fomos é uma terra que acaba, que consome
todos os seus moradores. E o povo que vive nessa terra é um povo de grande estatura. Olha o versículo 33, coloca aí. Olha o versículo 33, vamos lá? Também vimos ali gigantes, filhos de Aná, descendentes de gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram os nossos olhos. Olha a influência negativa. Um líder que tem o posicionamento de influenciar negativamente os outros, ele começa diminuindo a ele mesmo. O quê? Tu quer ser uma grande pregadora? Mulher, desiste, nós nunca seremos isso. O quê? Tu quer gravar um LP, um CD, quer gravar algo e você quer engrandecer o nome do Senhor para uma multidão? Mulher, desiste disso. Nem eu cheguei nesse ponto. Os espias, quando foram falar para o povo, disseram, e lá tem gigantes. Os filhos de Anak eram só 3, irmãos. A Bíblia dá o nome dos 3. No versículo de número 22, a Bíblia diz que era Aimã, Sessai e Talmai. Eles moravam apenas em uma cidade chamada Hebron. Mas eles disseram, tem muito gigante lá, e nós vimos eles, e nós somos como gafanhotos diante deles. Às vezes, a má influência vem disfarçada de humildade, irmãos. Você lendo o texto, você olha e diz, rapaz, eles estão dizendo que eles são pequenos mesmo, são humildes. Mas não, eles estavam fazendo o povo desistir. A humildade não invalida o que Deus tem feito na sua vida e o que Ele quer fazer. Nem sempre a humildade é falar baixinho, irmãos. Nem sempre a humildade é usar uma roupazinha simples, rasgada. Não, não, não. A humildade é quando você tem oportunidade de querer crescer acima do seu irmão para machucá-lo e mesmo assim você não faz. A humildade é revelada no posicionamento que você tem diante da oportunidade de você se achar grande demais. Eles estavam influenciando o povo negativamente. E para o povo isso parecia humildade. É mesmo, nós somos como gafanhotos. Nós somos como gafanhotos. Eu já contei aqui para você e eu vou repetir. Nós pastoreamos uma igreja, e essa igreja tinha alguns irmãos, mas nunca tinha tido escola bíblica dominical. E a gente convocou os irmãos para estudarmos a revista da escola bíblica dominical. E eu pedi aos irmãos, querendo ser democrático com os irmãos. Eu disse, irmãos, quem desejar ter a aula de manhã, fique em pé. E quem desejar ter a aula à tarde, fique sentado. Aí os irmãos todos ficaram sentados. Os irmãos querem à tarde. Mas vou fazer a prova dos 9, né? Porque Gideão fez, eu vou fazer também. Irmãos, amém. Só para me entender. Quem desejar a aula da escola bíblica à tarde, fica em pé. E quem desejar de manhã, fica sentado. Todos os irmãos ficaram sentados. Aí a cabeça do pastor, o Tico e o Teco desapareceram, porque bateram um no outro. E eu disse, meu Deus, eu não entendi o que esse povo quer. Aí eu perguntei, meus amados, eu não sei se eu me fiz entendido. Mas eu estou perguntando qual o melhor horário. Para você ficar sentado ou em pé, o horário que você desejar, porque a maioria vai vencer. Aí um irmão lá atrás, que estava há não sei quantos anos na igreja, meu Deus do céu. Porque quando é o novo convertido, a gente suporta, trabalha, ensina. Mas quando tem 30 anos de crente e a fé já foi embora, a esperança foi embora, a coragem de servir Jesus já foi embora, não dá, irmãos. Tem que nascer de novo. Aí o irmão gritou, pastor, papagaio velho não aprende a falar. Aí o espírito subiu e desceu de mim. Eu parei e disse, meu irmão,
Eu não pastoreio papagaio, eu sou pastor de ovelha. Pastor de ovelha tem que aprender com a palavra de Deus. Pastor de ovelha tem a qualidade, a característica de estar disposto ou disposta para aprender mais do Senhor. Porque a ovelha obedece à voz do seu pastor. Aí ele diz, pastor, eu tenho umas 10 revistas dessa lá em casa, no meio do povo, irmão. Pastor, eu tenho umas 10 revistas dessa lá em casa. Eu disse, meu irmão, me perdoe, eu tenho 100 e ainda estou aprendendo. Fique calado, deixe Jesus ter misericórdia da sua vida, porque nós vamos aprender a palavra de Deus. Infelizmente, no nosso meio, aonde você está, pode ser na sua rua, pode ser até dentro da sua casa, sempre vai se levantar uma pessoa para dizer, não vai dar certo, não tem como mudar, não tem como prosperar, não tem como se organizar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você foi levantado por Deus, se você está obedecendo a voz do Senhor, se você está andando com retidão, a sua visão é diferente. Como assim, pastor? Coloca aí o capítulo de número 14. Vamos ver aqui no versículo 7, versículo 8 e versículo 9 do capítulo 14, o posicionamento deles. O versículo 7, diante do questionamento dos espias, Josué se levanta e diz, a terra é muito boa. Diga assim, a terra é muito boa. Quem disse que o Metropolitano 1 não é uma terra muito boa? Quem disse que o Metropolitano 2 não é uma terra muito boa? Quem disse que o Metropolitano 3 não é uma terra muito boa? Aonde tem pecador, a semente da palavra, ela é germinada, e o coração contrito e quebrantado, ele vai ser resgatado. A terra é muito boa. Verso 8, ele diz assim, ó, diante do questionamento dos influenciadores maus, ele diz, a terra mana leite e mel. Olhe para o seu irmão que está do seu lado aí, me ajude. Diga para ele assim, quando eu estou na direção de Deus, eu olho para as delícias que Deus tem preparado. Tem que ter fé para olhar para o milagre. Tem que ter fé para olhar para a providência. Tem que ter fé para olhar para a porta aberta enquanto ela está fechada. Tem que ter fé no Senhor. Eu tenho fé. Tem mais alguém que tem fé aí? Tem mais alguém que crê? Pastor, está escuro, Jesus é a luz. Pastor, está fechado. Jesus tem a chave que abre e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Ainda no versículo 8, na parte A, Josué responde a eles assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará. Quem é que vai dar a terra? Quem é que vai dar a terra? Então por que nós vamos desistir se é Ele que dá a vitória? Então por que você vai parar de caminhar se a sua vitória vem dele? Por que você vai parar de correr se a sua vitória vem do Senhor? Quando Tiago vai falar sobre a bondade de Deus, ele diz assim, toda boa dádiva vem lá do alto, do Pai das luzes. Deixa eu te dizer, se você está esperando em homens, me perdoe, você vai se frustrar, você vai se desanimar, você vai se ferir, você vai se acordar, e quem sabe você vai desistir. Mas se você estiver esperando em Deus, Deus vai agir na hora dele, Deus vai providenciar na hora dele. Versículo 9. Olha a resposta de Josué para a indagação do povo. Ele diz assim, ó, o Senhor é conosco, não temais. Fica de pé em nome de Jesus. Uma liderança que influencia tem um entendimento de que o Senhor está com ele. Eu queria que você lembrasse hoje, dentro das suas limitações,
dentro das suas impossibilidades. Pastor, o senhor não sabe como é terrível a minha casa. O senhor não sabe como é difícil eu influenciar a minha família, os meus, a minha igreja, os meus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se o Senhor está contigo, não temas. Aleluia, glória. É como Davi no Salmo 23. Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Andar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolei. Deus está contigo? Quantos crê que Deus está com você? Deus está com você nessa tempestade. Deus está com você nesse desafio. Deus está com você nessa tormenta. Não temas! Você pode louvar o nome do Senhor? Pastor Miguel?